20.000 léguas submarinas. Júlio Verne. Tradução José Gonçalves Villanova. Capítulo 1. O Recife Flutuante. Corria o ano de 1866. Inesperadamente, o mundo foi abalado por acontecimento fantástico, fenômeno explicado e inexplicável, que certamente ainda não foi esquecido. Estranhos boatos alarmaram os habitantes dos portos e provocaram a curiosidade pública no interior dos continentes, impressionando principalmente todos os que, por ofício, navegavam pelos mares. Comerciantes, armadores e governantes de alguns estados ficaram enormemente preocupados com o estranho fato. Com efeito, a partir de dado momento, vários navios haviam cruzado o mar com uma coisa enorme. Era um objeto longo, fusiforme, às vezes fosforescente, infinitamente maior e mais veloz que uma baleia. Os diários de bordo em que os fatos relativos à aparição tinham sido registrados estavam inteiramente de acordo não só quanto à estrutura da coisa ou ente avistado, como quanto à espantosa velocidade de movimentos, a surpreendente potência de seus meios de deslocamento e a vida especial de que parecia dotado. Se era algum cetáceo, tinha volume muito maior que o de qualquer outro até então classificado pela ciência. Os mais insignes ictiólogos só admitiram a existência de tal monstro se o pudessem ver, mas vê-lo de verdade, esquadrinhando-o com os seus olhos sábios. Baseando-nos na média das observações feitas, desprezando as avaliações prudentes e rejeitando as opiniões exageradas, poderíamos assegurar que o ser descomunal, se é que realmente existia, ultrapassava de muito todas as dimensões até então admitidas pelos cientistas. Ora, que o bicho existia era inegável e que, dada a tendência que inclina o cérebro humano a impressionar-se com o maravilhoso, é fácil compreender a sensação provocada no mundo interior por esta aparição sobrenatural, tanto mais quando seria impossível considerá-la inexistente. Realmente, a 20 de julho de 1866, o navio governador Higginson encontrara a cerca de 5 milhas a leste do litoral da Austrália a referida massa flutuante. O capitão Baker supôs, a princípio, encontrar-se frente a frente com algum recife desconhecido e, quando já se preparava para determinar-lhe a posição exata, o esquisito objeto esguichou no ar 2 enormes jatos sibilantes de água, que chegaram mais ou menos a 40 metros de altura. Portanto, a não ser que tal rochedo estivesse sujeito a expansões intermitentes de algum geyser, o governador Higginson cruzara com algum mamífero aquático, até então desconhecido, que expelia pelos respiros jatos de água misturada a vapor. Fato semelhante foi observado a 23 de julho do mesmo ano, nos mares do Pacífico, por Cristóvão Colombo. O extraordinário cetáceo era capaz de locomover-se com surpreendente velocidade, tanto que no espaço de 3 dias, 2 navios o haviam observado em pontos separados por distância superior a 700 léguas marítimas. 15 dias depois, a 2.000 léguas dali, a Helvécia e o Shannon, navegando em direções opostas na região do Atlântico compreendida entre Estados Unidos e Europa, comunicaram-se reciprocamente a observação do monstro, a 42 graus e 15 minutos de latitude norte e 60 graus e 35 minutos de longitude oeste de Greenwich. Nesta observação simultânea, supuseram poder avaliar o comprimento mínimo do mamífero em mais de 106 metros. A conclusão era bem fundamentada, porque Helvécia e Shannon eram menores do que o monstro, embora medissem 100 metros de polpa à proa. Ora, as mais alentadas baleias nunca passam de 56 metros, se é que alguma atingiu tal dimensão. Essas comunicações, chegadas em seguida a outra, novas observações feitas a bordo do transatlântico Pereira, um abauroamento entre Etna e o monstro,
o registro feito pelos oficiais da fragata francesa Normandia, a observação náutica conseguida pelo Estado-Maior do Comodoro Jaime Frederico a bordo do lote Clyde causaram profunda impressão na opinião pública. Nos países de gênio leviano e folgazão, o fenômeno provocou riso. Todavia, os países de gênio sisudo e prático, como a Inglaterra, os Estados Unidos e a Alemanha, ficaram vivamente preocupados. O monstro passou a ser assunto do dia em todas as grandes cidades do mundo. Foi celebrado nas canções dos cafés-concertos, mereceu a zombaria dos jornais e alcançou a glória dos palcos. A imprensa sensacionalista aproveitou a oportunidade para os invencionices mais incríveis. Nos jornais, em crise de assunto, reapareceram todos os seres fantásticos e gigantescos. Foram ressuscitadas até as observações de antiguidade, as opiniões de Aristóteles e de Plínio, que admitiam a existência de tais monstros. Rebentou então a interminável polêmica dos crédulos e dos incrédulos nas sociedades sábias e nos jornais científicos. A questão do monstro acendeu os espíritos. Os jornalistas que fazem profissão da plenéria jorraram o mar de tinta durante essa memorável campanha, e alguns até a sua gota de sangue, porque da serpente do mar passaram as mais injuriadas alusões pessoais. A guerra durou cerca de 6 meses, com variações da sorte dos combatentes. Durante os primeiros meses de 1897, o assunto pareceu enterrado, sem possibilidade de reaparecer. Contudo, justamente quando todos o tinham como encerrado, novos fatos chegaram ao conhecimento público. Não se tratava mais da solução de problema científico, mas de evitar sério perigo muito concreto. A questão revestiu-se, pois, de aspecto inteiramente diferente. O monstro converteu-se outra vez em Ilhéu, Rochedo, Recife, mais escolho fugaz, incompreensível, impossível de ser localizado. A 5 de março de 1897, o Morávio, navegando durante a noite, cerca de 27 graus e 30 minutos latitude norte e 72 graus e 15 minutos longitude oeste, colidiu por estribordo com o escolho que mapa algum indicava naquelas paragens. Mediante a ação combinada de vento e de seus 400 cavalos de força, o Morávio navegava a velocidade de 13 nós. É indubitável, pois, que, se não fosse a qualidade superior de seu casco, arrombado pelo choque, teria sossobrado, levando para o fundo do mar os 237 passageiros que recebera no Canadá. O acidente verificou-se por volta das 5 horas da manhã, quando o dia apenas começava a amanhecer. Os oficiais de quarto correram para a ré do navio e observaram o mar com escrupulosa atenção. Nada viram, a não ser forte redemoinho que se quebrava a distâncias de 360 braças, como se as camadas líquidas estivessem sendo violentamente agitadas. Feito cuidadoso levantamento do local em que se dera o choque, o Morávio continuou em sua derrota, sem avaria aparente. Chocaram-se contra alguns rochedos submarinos consciência de algum naufrágio? Não foi possível determinar, mas, quando no estaleiro lhe examinaram a querena, verificaram que parte daquele havia sido destruída. Esse fato, extremamente grave em si mesmo, teria talvez sido esquecido, como se esquecessem tantos outros, se não se reproduzisse em idênticas condições. 3 semanas mais tarde, apenas, graças à nacionalidade do navio, vítima de novo abaroamento, e a reputação da companhia em que o mesmo pertencia ao fato, teve enorme repercussão. A 13 de abril de 1897, mar sereno e brisa suave, navegava o Escócia a 15 graus e 12 minutos de longitude oeste e 45 graus e 37 minutos de longitude norte, sob o impulso de 1000 cavalos de força. O navio desenvolvia velocidade de 13 nós e quarentena a 3 centésimos. As suas rodas batiam o mar com regularidade impecável. Às 16 horas e 16 minutos, hora em que passageiros estavam reunidos no grande salão para o lanche, o Escócia sofreu pequeno choque na parte traseira do casco, um pouco atrás da roda do bombordo. Não fora o navio que batera. Ele tinha sido abaroado e o choque fora tão pouco sensível que fazia pensar,
de preferência em objeto cortante ou perfurante, que em objeto contundente. Entretanto, o choque fora tão leve que ninguém se preocuparia com ele a bordo, se não fosse o grito aterrorizado do pessoal das caldeiras, que subiu ao convés gritando: "Vamos a pique! Vamos a pique!" A princípio, os passageiros foram tomados pelo medo, mas o capitão Anderson logo conseguiu acalmá-los. Efetivamente, não podia haver perigo imediato. O Escócia, dividido em compartimentos estanques por meio de comportas, podia desafiar impunemente uma avaria. O capitão desceu logo ao porão e verificou que o quinto compartimento fora invadido pelas águas, e a rapidez da inundação provava que o rombo era enorme. Felizmente, as caldeiras não estavam instaladas naquela parte do navio. Caso contrário, teria apagado imediatamente. Anderson ordenou a parada do navio e um dos marinheiros mergulhou para observar a avaria. Instantes depois, informava que a querendo sofrera rombo de 2 metros de largura. Tal fenda não podia ser calafetada e o Escócia teve que seguir sua rota com as rodas meio afogadas. Encontrava-se então às 300 milhas do Cabo Clear e após 3 dias de atraso, causando com isso vivas inquietações em Liverpool, entrou nas docas da companhia. Os engenheiros realizaram rigorosa vistoria e, levando o navio ao dique seco, mal puderam acreditar no que viram. 2,5 metros abaixo da linha d'água, abria-se fenda regular em forma de triângulo isósceles. O rompimento da chapa de ferro era de nitidez perfeita e não teria sido realizado com mais perfeição pelo poderoso cortador de uma usina siderúrgica. Era indispensável, portanto, que um instrumento perfurante que o produzira fosse de têmpera incomum e houvesse sido manejado com força prodigiosa para conseguir furar com tal precisão chapa de 4 centímetros de espessura e retirar-se por si mesmo, mediante um movimento retrógrado verdadeiramente inexplicável. Tal era o último fato, cuja consequência foi apaixonar novamente a opinião pública. A partir do acidente do Escócia, os sinistros marítimos de causa desconhecidas passaram a ser atribuídos ao monstro. O fantástico animal aguentou a responsabilidade de tais naufrágios, cujo número, infelizmente, é considerável. Ora, o monstro foi, justa ou injustamente, acusado do desaparecimento desses barcos e, graças a ele, as comunicações entre os diversos continentes foram consideradas cada vez mais perigosas. E o público manifestou-se dizendo categoricamente fosse, enfim, os mares libertados a qualquer preço e para sempre daquele formidável cetáceo.